Meu irmão, olá minha irmã querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Meditai, Graça e Paz. É bom estar com você novamente aqui, eu peço que você nos ajude compartilhando esse conteúdo, flegando lá no gostei ou não gostei, comentando, nos ajude a dar relevância a este trabalho e levar Jesus mais longe, que é isso que nós queremos, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alianças perigosas. Essa vai ser a primeira parte de um vídeo que nós pretendemos ainda avançar num segundo vídeo, se Deus assim permitir, e falarmos um pouquinho mais ainda dentro desse assunto, tá? Nós vamos ler o texto, o livro é 2 Crônicas, capítulo 18, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E tinha Josafá riqueza e honra em abundância, e se aparentou com Acabe. Nesse pequeno versículo, nós vemos uma aliança se formando. É interessante porque, assim, nós vemos uma aliança acontecendo entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Lembrando que, nesse tempo, a nação de Israel estava dividida. Imagina que o Brasil está dividido em dois, então a região Norte e Nordeste está divorciada, separada da região Sul e Centro-Oeste, por exemplo. Nós temos ali um ambiente em que existem dois reinos, né? E o que acontece? O Reino do Norte está mergulhado na idolatria. O rei do Norte é o rei Acabe, esposo de Jezabel. E Jezabel, ela mergulha a nação inteira na adoração a Baal. Então, os templos de adoração a essa divindade aí, a esse Deus, são construídos em todo Israel. Vários lugares, postes, ídolos e escolas de sacerdotes. A religião judaica, ela é praticamente substituída pelo culto a Baal. E Josafá, não, ele é um servo de Deus, ele é o rei de Judá, seu reino fica ali em Jerusalém, e ele é um servo de Deus, ele teme ao Senhor, ele tem o seu coração bom, ele faz um bom reino, né, ao Senhor. Mas o que acontece? Ele tem uma intenção que é até boa, é genuína. Ele quer ver a nação unificada de novo. Ele quer ver o povo de Deus reunido num só povo. Então ele se aproxima do Reino do Norte. E o rei do Norte é Acabe, né? Então, assim, nós já começamos a ver um problema nisso daí. Por quê? Porque nós estamos vendo um rei bom, um rei cristão, vamos dizer assim, né? Se fosse na nossa linguagem de hoje, um rei temente a Deus, um homem que anda segundo a vontade de Deus, se aliando com um homem ímpio, com um homem sanguinário, com um homem idólatra, um homem mau, e alguma coisa vai dar errado nisso daí. Então a primeira coisa que Josafá faz, ele é se aparentar. Ele pega o seu filho primogênito e casa com a filha Atalia, com a filha de Acabe, e cria uma aliança de sangue. E aí começam os problemas, né? A intenção de Josafá era boa, mas só que ela está completamente divorciada da vontade de Deus, né? Então, assim, por mais que Josafá quisesse ver a nação israelita unida novamente, e talvez ele tivesse até trazido isso para o seu próprio coração. Não, você é a pessoa, você é o rei que vou conseguir unificar o reino do Senhor e acabar com essa diferença. Nós vamos ser novamente uma nação só, um povo só, a mesma língua, o mesmo hino nacional, o mesmo coração, a mesma fé. Só que ele se esqueceu de consultar ao Senhor. E ele se esquece do principal, é de que foi o próprio Deus quem separou as tribos. Opa, isso aí parece soar estranho, né? O próprio Deus separou as tribos. E daí a gente vai ver esse texto lá em 1 Reis, no capítulo 11, a partir do verso 29. 1 Reis, capítulo 11, verso 29, diz assim: Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo.
E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Então, assim, Salomão havia se desviado completamente dos caminhos do Senhor, e ele passou a seguir as divindades que eram adoradas pelas suas muitas esposas. Salomão teve muitas mulheres, e a estratégia de Salomão era criar alianças com povos. Então, uma forma dele fazer essas alianças era através desses casamentos, né? Então, ele casou com um monte de mulheres, e aí as mulheres tinham as suas concubinas, né? E vinham as concubinas também, todas elas acabavam sendo propriedade do rei. Então, com isso, com o tempo, Salomão ele acaba entrando nessa furada e começa a adorar esses deuses pagãos dessas esposas. E acaba que Salomão ele é aquele que vai ser responsável em introduzir a idolatria em Judá, né? Judá e Jerusalém. Ele vai trazer a adoração para esses deuses, como nós vimos aí, ó, assim, com várias deuses. Ele começa a criar uma série de ritos não judaicos, né? Completamente fora dos princípios de Deus. E por causa disso, né? Então, como nós estávamos falando, ele traz a idolatria para Judá e Jerusalém, e isso depois vai ser expandido ainda mais com o seu próprio filho, né? Que é o neto de Davi. Se pararmos para pensar, o neto de Davi, Roboão, que vai ser o filho de Salomão, que vai assumir o reino, vai expandir ainda mais a idolatria em Judá, né? E no reino do norte, Jeroboão, esse que recebeu as 10 tribos aí, ele vai se desviar também dos caminhos de Deus e ele vai mergulhar o reino do norte na idolatria. E aí os problemas vão começar para todo lado. Então assim, Deus vai começar a afligir Salomão. Ele que viveu 40 anos, o tempo que ele reinou, a maior parte desse tempo em paz, ele vai começar a ter problemas. Deus começa a suscitar contendas, inimigos diversos de vários lugares, né? E então chega ao ponto em que Deus sentencia o reinado de Salomão através da boca do profeta Aías. E acontece esse ritual, né? Ele pega a sua capa, né? Rasga em 12 pedaços, pega 10 pedaços e entrega para Jeroboão e fala: você vai ser o rei sobre essas tribos em separado, né? E aí vem algumas lições para a gente poder avançar. Primeira delas, algumas divisões vêm da parte de Deus. Isso talvez não seja uma coisa fácil da gente compreender. Como assim? Como é que pode isso? Deus dividir, Deus separar? Como é que pode uma coisa que Deus separa ser boa? Deus fazer uma coisa dessa? Na nossa cabeça a gente às vezes não entende. Mas se a gente olhar para a Escritura, a gente vai ver alguns exemplos, pelo menos, de situações em que ocorreram divisões e Deus abençoou aquilo depois. O próprio exemplo aqui, nós vamos ver no caso das tribos. Mas antes disso, por exemplo, lá em Atos, a gente tem o caso lá de separação lá de Paulo e Barnabé, né? Eram eles que começaram ali, a primeira viagem missionária foi feita por Paulo e Barnabé. Quando eles estavam prontos para fazer a segunda viagem missionária, eles têm um atrito ali, não é o caso da gente explorar aqui agora, mas por causa desse atrito, dessa contenda, eles se separam. Então Barnabé volta para sua terra natal, que é Chipre, e Paulo segue a viagem com Silas. E ele começa agora a levar o evangelho para mais um monte de lugares. Então aquilo dali acabou se tornando uma coisa que acabou meio que dando certo, né? A gente às vezes vê isso em casos, às vezes, de ministérios que se rompem, se separam. Eu escutei um testemunho recentemente de um pastor falando sobre isso, né? De um ministério que se separou e a igreja prosperou. A igreja que foi, no caso, a igreja da divisão, vamos dizer assim. A igreja que saiu e prosperou e cresceu, expandiu e a igreja simplesmente abriu em vários lugares e cresceu e gente sendo salva. Então, como explicar isso? No caso aqui, quando a gente olha para essa divisão que Deus faz, qual foi a estratégia de Deus em fazer aquilo? Aquilo, na verdade, foi um ato de amor e de misericórdia de Deus. Preste atenção nisso.
Deus já antevia que a nação de Israel se desviaria por conta da idolatria. Né? Israel era uma nação que vivia cercada, como é hoje, né? Cercada por nações idólatras. Então, uma das formas de haver paz, além das muitas guerras que se tinha, né, de sobrepor através da força, mas uma das formas era alianças. E essas alianças eram muito perigosas. Né? E a proximidade das culturas, dos costumes ali. Então Deus já sabia que a nação ia se emburacar mesmo de vez na idolatria. Então o que Deus faz? Deus separa. E por que Deus separa isso? Né? Ele separa porque havia duas promessas. No ato da separação, Deus havia dado uma promessa, a primeira a Davi, né? Como ele cita aqui no verso 32, porém Salomão, né, terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Então Deus havia dado uma promessa para o Reino do Sul, para Jerusalém e para Judá, que era incondicional. A cidade de Davi, né, o Senhor já tinha falado, essa é a minha lâmpada, ela vai estar sempre diante de mim. Então Deus havia estabelecido o reino de Davi para sempre. A promessa de Deus era incondicional. A partir do momento em que a monarquia é estabelecida, 20 reis vão reinar no Reino do Norte e 20 no Reino do Sul. No Reino do Sul, nós vamos ter Josafá, nós vamos ter reis como o próprio Salomão, que começa ali, né? Asa, Ezequias, alguns reis bons. Sabe, quando você lê a palavra e fala assim, fez o que era bom aos olhos do Senhor, esses reis sempre foram do lado de Judá. No Reino do Norte, Israel, dos 20 reis, nenhum deles, todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, todos eles. Então, em 9 dinastias, 10 dinastias, se não me engano, 20 reis do Reino do Norte, todos eles praticaram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, qual era o problema aí? É que Deus estabelece uma condição diferente do Reino do Sul, onde Deus havia dado uma promessa incondicional, ou seja, independente do que fizessem. Deus ia cumprir a sua promessa a Davi, o seu servo, de que ele manteria acesa aquela lâmpada e de que a cidade de Jerusalém seria a cidade de Davi, a cidade que seria a escolhida, né, do próprio Deus, dentre todas. Então Deus havia colocado uma promessa incondicional sobre o Reino do Sul. Mas para Israel, a promessa era condicional. A gente vê isso, por exemplo, aqui, ó, no verso 1 Reis 11, capítulo 38. Capítulo 11, verso 38, que diz assim, ó, o Senhor falando através do profeta Aías para Jeroboão. Ele fala assim, ó, e há de ser que se ouvires, olha a condição aqui, se ouvires tudo o que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Viu a diferença? Se você andar na linha e fizer as coisas direitinho, assim como eu fiz com Davi e dei a ele Jerusalém, eu daria a você Israel. Havia uma condição. Mas o que acontece com Jeroboão? Jeroboão simplesmente emburaca na idolatria. Ele implanta a idolatria e desvia o povo a ponto de Deus julgá-lo pesadamente. Né? Então, assim, se Deus não fizesse a separação, se não houvesse essa ruptura, haveria um reino só. E Deus teria que julgar esse reino. E, muito provavelmente, a sua promessa não seria cumprida. Porque o reino cairia por inteiro. Então, quando Deus separa, é uma forma de Deus preservar a sua palavra, a sua promessa e esse remanescente, que é a nação de Judá e de Israel, né, de Jerusalém, que Deus garante através dessa promessa incondicional. Então, veja, é uma separação que Deus está por trás de tudo aquilo com um propósito. Então, a gente entende por que Deus separa. Às vezes, algumas coisas, a gente vê separações, às vezes ministeriais, que a gente não entende, mas às vezes há um projeto de Deus por trás daquilo. Certo? Então, assim, a primeira coisa importante é essa, é que algumas divisões pode parecer estranho, mas elas vêm da parte de Deus. Segundo ponto para a gente pensar, não tente consertar o que Deus desmanchou. Qual foi o problema de Josafá? Josafá aparece 100 anos depois
desses eventos todos, da separação do reino, das rupturas ali. Roboão, filho de Salomão, depois que Salomão morre, assume o reino, e aí depois Jeroboão assume o reino lá para cima, separa tudo. Essa confusão toda, 100 anos depois me aparece Josafá querendo fazer o quê? Querendo juntar tudo, costurar o que Deus rasgou. Então, por mais que a intenção fosse boa, tem um problema nisso daí, porque ele pega o seu primogênito, né, Jeorão, e ele dá em casamento a filha de Acabe, esse rei que é um capeta, e ele casa com Atalia, essa mulher que vai ser depois um problema para Judá. E dessa união vai nascer um camarada chamado Acasias. Grava esses nomes esquisitos aí. Então, assim que Jeorão assume, né, ele assume o trono de Judá, lá, né, com a morte de Josafá, aí a gente avança um pouquinho, né? Josafá morre, o seu primogênito, que é Jeorão, assume, esse que casou com Atalia, assume o reino, né? Primeira coisa que esse camarada faz, ele mata todos os seus irmãos, mata todo mundo. Todos os seus irmãos, filhos de Josafá, ele mata todos eles. Veja, nós estamos falando da linhagem de Davi. Aquela promessa, né, a promessa messiânica de Jesus, o filho de Davi, tem que ter descendência até Jesus. Então o que acontece? O irmão vai lá, Jeorão, mata todos os seus irmãos. Todos eles. Né? Ele é um cara terrível. Ele começa a reinar com 32 anos, reina 8 anos em Judá. E a Escritura vai dizer lá no capítulo 21, verso 20, 2 Crônicas, que ele morreu sem deixar saudade. O cara era um cão. Ele tiraniza o reino. Né? E depois que ele morre, seu filho Acasias, neto de Josafá, passa a reinar. E o que acontece? Ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. 2 Crônicas 22, 4. Por quê? Porque ele é chegado da parentela de Atalia. Né? Atalia, sua mãe. E Atalia é quem? É filha de Acabe. Ou seja, são tudo chegados com aquela galera lá do Reino do Norte, aquela turma da idolatria, a turma da confusão, do trelelê. Então ele se junta pro lado de lá. Né? E aí o que acontece? Ele é um camarada que anda no mesmo passo da idolatria dos seus pais, e ele é um camarada que vai criar problemas de guerras contra os sírios, e vai criar um monte de problemas ali até ser morto por Jeú. Então olha o que acontece aí para a gente concluir. Quando Jeú, que é outra figura, aparece e mata Acasias, a sua mãe Atalia, ela vem para Judá. O que ela faz? Ela mata todos os descendentes de Davi. Isso está lá em 2 Crônicas 22, 10. Leia o texto. Ela mata todos os descendentes de Davi numa represália. Olha o que Josafá foi arrumar. Então, ela quase que põe fim à linhagem messiânica. Quase que a linhagem do Senhor, de Jesus, é interrompida por causa de um ato impensado cometido por Josafá, de bom coração. Ela vai lá e mata praticamente todo mundo. O único que escapa ali é Joás, com uma correria ali que uma ama pega, tal, esconde ele e tal. Tem uma história ali, não vamos explorar agora. E ela fica reinando em Israel, em Judá, lá no Reino do Sul, por 6 anos. Olha só que confusão. Então, para concluir, meus queridos, fica essa lição de que boas intenções, ou melhores que sejam, elas sempre carecem da direção de Deus. E por quê? Porque Deus, ele detém a sabedoria e o conhecimento dos fatos. Deus conhece as intenções do coração. Nosso coração nem nós conhecemos. Já vamos falar sobre o coração um dia desse aí. Você não conhece o teu coração. Você não sabe do que você é capaz. Deus sabe. Então assim, por mais que nós tenhamos a melhor das intenções com algo, Deus precisa sempre ser consultado. Esse foi o erro de Josafá. Não perguntou a Deus o que Deus achava daquela aliança. Né? Então, faça isso, seja num negócio, seja numa aliança ministerial, seja num relacionamento, num empreendimento, etc, etc. É sempre melhor dar ouvidos à voz de Deus e tomar decisões seguras, né? Sabendo que assim a bênção do Senhor ela é garantida, porque Deus garante a sua bênção para aqueles que vivem em obediência. Amém, queridos? Vamos continuar esse vídeo em outra oportunidade. Deus abençoe.